como eu comentei, está discutindo hoje esse tema, que é a questão de como a organização das populações ancestrais humanas foram se modificando em função das características aí ligadas à formação de pares. Nós temos uma condição de estrutura social bastante interessante em relação aos outros primatas. Nós vamos falar um pouquinho desse papel da seleção sexual na nossa espécie e como essa seleção sexual teve implicações bastante profundas na organização social humana. Nós já vimos na apresentação anterior que a questão da bipedia determinou que a gente nascesse, os bebês humanos são essencialmente precoces em relação aos outros primatas que a gente conhece, né, os outros primatas estudados. E isso determina um longo período de cuidado parietal, que está representado nessa figura aqui, desse desenho, dessa reconstituição a partir de dados paleoantropológicos do livro da Ellen Fisher, né, de forma que a gente tem uma o longo contato com os nossos pais, principalmente com as nossas mães, né? A gente demora um tempo, como nós somos vertebrados de grande porte, né? Porte significativo, a gente tem um crescimento lento, né? Isso determina um período bastante alongado de contato com os pais. E essa é uma das teorias que, inclusive, explicaria por que a gente teria desenvolvido ao longo da evolução a linguagem elaborada, né? Antes de começar a falar especificamente da seleção sexual nos hominídeos, e no Homo sapiens especificamente, vamos falar um pouquinho desse componente que é fundamental dentro da biologia, né? A gente estuda em ecologia os elementos que influenciam as interações entre espécies e indivíduos. E entre essas interações, como já foi comentado anteriormente, a questão da reprodução é fundamental, né? Então você tem o forrajamento, a reprodução, como dois elementos fundamentais para a evolução de qualquer espécie. E a seleção sexual, ela está relacionada ao surgimento de um componente, que é o sexo, que é determinante na história da vida, né? Sem o surgimento do sexo, não haveria animais complexos, nós vamos ver daqui a pouco. Inclusive, nesse livro, que é muito interessante, aqui é uma revisão de temas sobre um livro de um pesquisador chamado Maynard Smith, que fala das maiores transições na evolução, esse é o título do livro dele, depois eu vou passar para vocês esse livro. E dentro dessas maiores transições, o sexo seria fundamental, né? Você teria, ao longo da história da vida, um período de vida na Terra anterior a 3,9 bilhões de anos, em que eu não tinha vida, né, o surgimento da vida, pelos registros que a gente tem, está em torno desse período, você vai ter todo um conjunto de evolução aqui, de passar, ao longo da passagem do tempo, durante bilhões de anos, você tem um processo que a gente chama de primeiro bioquímico, classicamente, porque ele não teria vida como a gente conhece, até a capacidade de se autoduplicar, que é o surgimento primeiro do RNA, segundo a teoria, depois do DNA. Eu vou ter as primeiras células, e quando eu vou ter as primeiras células, que são procariontes, eu vou ter um processo chamado simbiogênese, que é um processo descrito de maneira muito legal por uma pesquisadora chamada Lynn Margulis. Eu vou mostrar um livro dela daqui a pouco. E, num certo momento, essas células vão conseguir desenvolver o sexo. E o sexo vai ser fundamental para todo o outro processo seguinte de aumento da complexidade. Porque o sexo surgiu, é uma das perguntas mais importantes da evolução, né? O sexo permite que eu troque material genético dentro de uma linhagem de uma maneira muito mais organizada
que as bactérias fazem sexo trocando plasmídios, elas trocam informação sem ter o processo de acoplamento e reprodução como a gente conhece. A gente pode brincar que a bactéria faz sexo sem se reproduzir. E nós, organismos mais complexos, nós nos juntamos no sentido de que eu posso trocar uma parte do meu pool gênico, né, que estão localizados nas minhas células sexuais, e formar um novo organismo a partir da recombinação do meu conteúdo genético com o conteúdo genético de outro indivíduo. Então, por isso o sexo é tão importante, porque ele vai determinar um processo que vai ser o começo da formação de organismos multicelulares complexos, onde você vai ter efetivamente a capacidade de transmitir em linhagens específicas a informação genética. E você vai criar, a partir daí, a filogenia, como eu conheço nesses organismos. Né? E aí eu tenho o surgimento dos animais, de dois reinos, animal e planta, né? As plantas e os animais, e a possibilidade desses organismos multicelulares se tornarem cada vez mais complexos. Então, o sexo é um ponto fundamental dentro da história da vida, né? Ele aconteceu relativamente tardio. Se você imaginar que a vida teria surgido em 3,9 bilhões de anos, então cerca de 600 milhões de anos depois da formação da Terra, a Terra se estima, a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos, o sexo teria surgido apenas, né, relativamente, 1,5 bilhões de anos atrás. Mas a partir do momento que o sexo surge, né, nesse período aqui, né, você tem o surgimento do processo meiótico, né, que transforma uma célula 2N numa célula N, você vai ter, inclusive, o surgimento da morte programada do indivíduo. Então, com o sexo, surge, inclusive, o conceito de morte, né? O que é bastante interessante, e aí você vai ter os micro-organismos eucarióticos com a possibilidade de evoluir para uma diversidade gigante, que começa nos protistas, e depois para os organismos mais complexos, que vão dar origem aos animais, plantas e aos fungos. Então, o sexo é fundamental para se entender o processo evolutivo, né? E, além disso, a partir do momento que eu tenho esses organismos complexos separados em linhagens, eu vou ter a possibilidade da formação de grupos, né, que a gente chama dos grupos de cooperação entre indivíduos, e um dos componentes principais envolvidos nessa formação do grupo são sempre, basicamente, dois elementos clássicos: como conseguir comida, que é o forrageamento, e como reproduzir. Então, quando eu olho para qualquer organismo, nós vamos ver daqui a pouco no exemplo de primatas, a questão sexual é fundamental para determinar como vai ser a organização, né? E aí tem uma disciplina específica, a gente fala um pouquinho sobre sociobiologia. A ideia da sociobiologia é exatamente estudar isso, né? Como se formam os grupos sociais e como essas interações permitem que esses organismos explorem o ambiente de uma maneira ou de outra, né? E o sistema sexual é quase um elemento básico para entender a interação entre um indivíduo e outro. Para alguns indivíduos, eles só se encontram na hora de trocar material genético, que é o sexo. Lembrando que a gente tem um conceito de sexo bastante esquisito comparado com as outras espécies. Porque, em biologia, só ocorre sexo quando tem troca de material genético. Nós temos vários elementos comportamentais muito, muito complexos que não são essencialmente sexo, mas estão ligados a esse objetivo de trocar material genético, que seria, no fundo,
Se você pensar a visão darwiniana e o wallaceana da evolução, a visão de Darwin e Wallace, se eu tenho uma evolução baseada em descendência comum, né, a teoria da evolução de Darwin difere da teoria da evolução de Lamarck exatamente por isso, né? Você tem essa relação ancestralidade e descendência. O sexo é a ferramenta mais importante para entender essa teoria, porque como eu troco o material genético com outro indivíduo da mesma espécie que eu, que vai determinar a linhagem, ok? Então, trabalhar com o sexo é fundamental para entender a evolução. E aí, aquilo que eu comentei, né? Aqui eu tenho um animal, um primata. Ele é um primata que se desloca verdadeiramente de maneira quadrúpede. Ele não é um quadrumano como os grandes antropóides, como o chimpanzé e o gorila, por exemplo, né? E ele vai apresentar, o mandril, uma característica muito marcante, e principalmente para a gente que enxerga a cor, né? Por que esse animal vai ter esse padrão de coloração tão intenso? Esse é um macho, e se comparar esse macho, nós vamos ver daqui a pouco, com uma fêmea, nós vamos ver uma grande variação de padrão de cor, né? Esse macho, com essa pelagem e esse padrão de cor, ele indica para a fêmea que ele tem essencialmente genes bons, né? Então, ele praticamente não participa do cuidado da prole, ele é muito maior que a fêmea, ele tem uma estrutura dentária, inclusive, adaptada a uma competição entre machos, né? E todas as estruturas que eu estou vendo aqui que me chamam mais atenção são o resultado exatamente dessa seleção sexual. E o Darwin percebeu isso quando trabalhou essencialmente com animais domesticados, que machos e fêmeas tinham pressão de seleção diferentes, né? Lembrando que, na teoria, né, a fêmea é quem investe muito mais que o macho em relação à formação do filhote, né? Começa que o óvulo é infinitamente maior em animais, né? Os animais têm anisogamia, têm gametas de tamanhos diferentes. O gameta feminino é muito maior, o óvulo é muito maior do que o espermatozoide. Isso, por si só, determina um investimento diferenciado, né? Então, você tem uma pressão de escolha da fêmea muito maior, né? O macho produz uma quantidade gigante de espermatozoide, comparado aos óvulos da maioria das fêmeas, que são um recurso altamente limitado, né? Potencialmente, para ter uma ideia, né, em termos de número de espermatozoide, um único homem poderia potencialmente fecundar todas as mulheres existentes hoje no planeta, todas as fêmeas existentes hoje no planeta, né? A gente produz, enquanto homem, né, em relação à espermatogênese, uma quantidade de espermatozoides dessas células sexuais muito grande. Milhões de espermatozoides são produzidos por uma ejaculação, né? Enquanto a fêmea, além de ter toda a questão de depois de ter que produzir, alimentar esse filhote, ainda mais se for mamífero, né, ela vai então ter uma pressão de seleção muito maior para a escolha de que macho ela vai escolher o espermatozoide, né? E os machos então vão competir entre si, né, pela escolha da fêmea, né? E a escolha da fêmea vai determinar essas características secundárias aqui, que são essencialmente características sexuais, que é bem legal, né? E um bicho que é muito interessante para estudar isso é o orangotango. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente dos grandes antropóides daqui a pouco. Você tem características muito marcadas quando esse macho chega no período fértil reprodutivo, ok? Então, a seleção sexual, ela é muito importante. Quando eu tenho, e aí as aves são um exemplo muito legal para estudar isso, né? Quando eu tenho uma situação em que tanto o macho quanto a fêmea
formam casais onde os dois colaboram na criação dos filhotes, os machos e a fêmea, o macho e a fêmea são essencialmente muito parecidos. Né? Inclusive, no caso de psitacídeos, que são esses bichinhos aqui, né? Os periquitos e papagaios e araras, eu só consigo determinar de que sexo é o animal fazendo uma análise que antes era feita, a sexagem, que hoje é feito através de material genético, mas altamente complexo. Né? Tem a gente que criava esses animais, criava duas fêmeas, achando que tinha um casal, né, e só ia descobrir depois que os animais nunca iam reproduzir, obviamente, porque eram do mesmo sexo. Quando eu tenho um cuidado parietal compartilhado, essa é uma regra básica da seleção sexual, geralmente esses animais têm a mesma estrutura, eles são monomórficos, são muito parecidos entre si. Já outras aves, principalmente passariformes, e tem mais de 5 mil espécies de passariformes, a situação é bastante distinta. Né? Eu tenho passariformes onde simplesmente o macho não colabora em nada com a criação dos filhotes. Né? O único papel dele é fecundar a fêmea. E aí eu vou ter estruturas, talvez as mais fantásticas, criadas pela natureza, né? Que são machos extremamente coloridos. Olha só, se você imaginar que esses dois indivíduos aqui são da mesma espécie, esse é o macho, né, fazendo um display altamente complexo, que não pode ter nenhum erro na dança, né, além da questão da estrutura morfológica do animal, que é profundamente cara. Né? Imagina o que está envolvido em manter essas penas altamente brilhantes, né? Estar exposto por ser brilhante aos predadores, né? E é exatamente isso que a fêmea escolhe, que com todos esses elementos complicadores, o macho consegue sobreviver e consegue executar essa dança altamente complexa e, portanto, ele teria genes bons. Os pesquisadores notaram que parasitismo afeta drasticamente o padrão das penas e da capacidade dessas penas estarem brilhando em boas condições. Então, a fêmea consegue perceber nesse macho vários indicadores que ele teria genes bons. Já que a contribuição dele vai ser nula em termos de cuidado parietal, então ele acaba escolhendo machos cada vez mais elaborados, resultando esse grupo fantástico de aves aqui, chamadas aves do paraíso, né, onde os machos são até exageradamente, incrivelmente coloridos, né? Lembrando que as aves têm um padrão de cor diferente dos mamíferos, né, que enxergam cor como eu, né? As aves enxergam um pico de cor a mais. Então, para a fêmea, uma ave como essa pode apresentar uma coloração, inclusive, mais intensa do que eu estou enxergando agora. Né? E esses componentes de seleção sexual, novamente o exemplo aqui, né? Olha aqui o macho, a fêmea, o padrão da dança dessa espécie. Né? Então, a fêmea vai escolher esse macho por essas características. Lembrando, aí é uma grande assimetria evolutiva. A fêmea fica com todo o custo de produção dos ovos, de cuidado dos filhotes, de fazer né, no caso de fazer um ninho, em algumas espécies, o macho também faz um ninho, mas depois abandona, ele cria um território onde vai ocorrer a reprodução, mas a assimetria é que o macho passa a vida inteira, né, dele, essencialmente tentando convencer uma fêmea a aceitá-lo como parceiro, e aí os genes passam para frente, né. Aqui é só para mostrar essa espécie, né, que é a fêmea, a Loforina soberba, nome bem próprio, né, na tradução do grego, e aí você vai ter todo um display altamente complexo que a ave faz para convencer a fêmea, né, desde um procedimento de chamado, desde um procedimento de dança e desde a qualidade que essas penas e essa estrutura vão ter, né? É interessante, quando os pesquisadores começaram a estudar isso nos anos 70, eles começaram meio a fazer a modificar artificialmente algum desses padrões sexuais
diminuindo, por exemplo, o tamanho das penas da cauda, ou observando o que uma modificação na coloração causava na escolha da fêmea, e essa escolha da fêmea é profundamente fina, é profundamente refinada, né? E isso está carregado, né, carregado desse elemento de seleção sexual que o Darwin, nesse livro de 1872, escreve como tão importante que deveria ser colocado em uma característica à parte da seleção natural como a gente conhece, né? Como é isso nos primatas? Aí a coisa fica muito legal, né? Nos primatas, infelizmente, a gente não tem outra espécie do gênero Homo viva, né? Então a gente não tem como reconstituir comparativamente estratégias evolutivas a partir de nossos parentes do mesmo gênero atual. A gente tem que usar a diversidade de primatas, que é bastante interessante, para tentar estudar como é o sexo desses caras, como é a organização sexual desses caras, e o que isso implica na estrutura social, né? E aí nós vamos ter coisas interessantes. Nós vamos ter, por exemplo, os ilobatídeos, né, que são os simangos e os gibões, são braqueadores, né, eu já comentei isso, ao modo de deslocamento, são macacos do velho mundo, portanto eles não têm a cauda, mas eles usam esses braços adaptados a um deslocamento na árvore de maneira altamente eficiente, e esses caras são essencialmente monogâmicos. Eu tenho, dentro dos grandes antropóides, um outro animal muito interessante, que infelizmente está em risco de extinção. Algumas subespécies e espécies estão restritas a lugares muito específicos da África, em perigo, em áreas de conflito, em áreas de desmatamento e uso pelo homem, que levou a que essas espécies chegassem praticamente a um limite, né, da sua sobrevivência, que são os gorilas. O gorila da montanha hoje é uma das espécies mais ameaçadas, e que você tem uma estrutura que é chamada poligenia de um macho. O que significa isso, né? Geralmente um macho, ou pode ter um segundo macho satélite, que é irmão desse cara aqui, ele tem um grupo familiar de várias fêmeas, que podem chegar a 6, 7, né? No caso aqui estão representadas 4, a bolinha significa o macho e a fêmea, e o tamanho dos indivíduos, o tamanho da bolinha, perdão, do sexo aqui, indica a proporção entre o macho e a fêmea. O que a gente já pode ver aqui, que nesse caso, como outros exemplos de harém que existem em mamíferos, o macho do gorila é muito maior do que as fêmeas, né? E aí você tem uma relação direta, que é o tamanho, o porte desse macho, que determina a vitória dele, vamos dizer assim, na competição com outros machos. No caso do chimpanzé, eu vou ter uma situação muito complexa, que é extremamente interessante do chimpanzé comum. Depois eu vou falar um pouquinho rapidamente do bonobo, que é diferente, né? São estratégias praticamente opostas entre o troglodites e o paniscus. No caso do chimpanzé comum, você tem machos que formam uma espécie de aliança entre machos hierarquicamente. Você tem geralmente o macho mais dominante, o macho subdominante e outro agregado, que vai competir com outros bandos de macho, né? Onde as fêmeas também formam um sistema de estrutura de hierarquia, de compadrio entre si, vamos dizer assim. As fêmeas fazem alianças, e você tem um sistema que é bem complexo, chamado poligenia entre machos. O tamanho dos machos é levemente maior que as fêmeas, né? E nós vamos ver depois, vai ter uma variação interessante quanto à dentição, né? E essa poligenia de multimachos determina uma característica importante, que é uma competição por espermatozoides muito intensa, né? Você tem machos cruzando com várias fêmeas, geralmente o macho mais dominante cruza com mais fêmeas, só que os subalternos estão sempre tentando reproduzir fora do controle desse macho mais dominante. É um processo hierárquico muito legal, que envolve
sistemas de comunicação bastante complexos e regulados, né? Então você tem uma estrutura social bastante diferente, por exemplo, da estrutura de um gorila, né? E muito diferente da estrutura de um gibão. No caso do orangotango, é um caso particular, né? O orangotango, ele forma uma poligenia, né? Então você tem um macho de um grande território e você tem várias fêmeas nesse grande território. Dificilmente nesses territórios, hoje as áreas de distribuição originais do gibão, dos orangotangos estão muito reduzidas, né? Então você não tem essas florestas contínuas, mas quando você tinha eles em áreas sem muito impacto, esses machos praticamente não se encontravam, né? O orangotango, ele demorava, ou melhor, demora em torno de 30, 35 anos para chegar à idade reprodutiva, né? Enquanto ele está junto com a fêmea, ele não desenvolve características sexuais secundárias, que é ter uma cara em forma de prato típica, e ele vai, então, ter um contato com as fêmeas, que é essencialmente no momento da reprodução, né? São animais extremamente solitários em relação, por exemplo, ao chimpanzé, que forma um grupo. O que essa figura indica? E que é muito legal para a gente pensar a evolução humana. Nos nossos parentes mais próximos, e vamos colocar aqui então 16 milhões de anos a separação, ou um pouquinho menos, entre o gibão e o orangotango, 8 milhões do gorila, entre 6 milhões e 5 milhões do chimpanzé, os nossos ancestrais desenvolveram, que estão vivos hoje, né, estratégias que talvez tenham correspondência com as estratégias que estão presentes hoje nos primatas parentes próximos nossos. Resumidamente, né, o padrão humano, ele vai responder a um padrão de monogamia. Como é que era o nosso padrão ancestral, né? Lembrando que eu tenho uma questão muito importante aí, né? Esses elementos, o comportamento não fossiliza diretamente, né? Eu tenho indicações de como poderia ser o comportamento desses nossos ancestrais a partir de elementos muito restritivos, né? Eu vou usar a morfologia entre macho e fêmea para tentar entender como seria a evolução sexual humana, que foi determinante para a nossa organização social, como mostra esse exemplo aqui, né? A primeira questão que se observa rapidamente, né, quando a gente vai estudar os outros primatas, o pessoal utilizou essencialmente os caninos. Por que isso seria importante para a evolução humana? Porque grande parte, a gente fossiliza relativamente mal, a gente não tem muitos registros fossilíferos dos nossos ancestrais do gênero Homo, principalmente pelas condições ambientais que esses ancestrais viveram. Mas a gente tem muitas informações nos dentes. E os pesquisadores o que fizeram? Pegaram todos os primatas que eles consideraram interessante, cerca de 89, 90 espécies, e analisaram como era o sistema social, se era poligínico, se era monogínico, né? Portanto, se eu tinha um sistema de um macho e várias fêmeas, como é o caso dos mandrills, né? Dos babuínos, desses macacos que são quadrúpedes, né? Que aqui está representado um macho muito maior que uma fêmea, e o que se observou é que você vai ter na dentição do macho, né, principalmente porque você vai ter competição entre os machos, em alguns casos esses animais formam um bando de até 300 indivíduos, né, e aí tem uma disputa profundamente feroz entre os machos para ter o controle, né, não é o controle sobre as fêmeas, mas o que você vai ter o acesso a essas fêmeas, porque é a fêmea que escolhe o macho essencialmente. E o que é interessante é que é bem fácil de perceber que o macho possui uma dentição muito diferente da fêmea.
Quanto mais monomórfica é a espécie, se observou que mais monogâmica ela é. Né? Aqui eu tenho, então, 2 ilobatidos, né? 2 simangos, que vão ter a dentição muito parecida. Isso é um componente bem legal, né, para colocar dentro da nossa história evolutiva e tentar perceber como era a dentição entre machos e fêmeas dos ancestrais hominídeos. Né? Aí vem a pergunta, nos humanos modernos, existe diferença entre os caninos, o macho e a fêmea? Tem uma provocação, uma brincadeira bem legal, né? Um dos exemplos mais interessantes da literatura e do cinema, já no final do século XIX e todo o século XX, é a figura do Drácula, né? Que é representado, é interessante porque na Europa não tinha morcego hematófago, então morcegos não tinham relação com retirar sangue antes da chegada dos europeus na América, porque os únicos morcegos hematófagos, os desmodos, são daqui. Então, na Europa não tinha essa percepção do morcego como um animal que retirava sangue. Mas quando se criou na ficção o Drácula, né, o Drácula que a gente conhece, não o Drácula histórico, né, que em tese seria baseado em um príncipe romeno que lutou contra os turcos no século XV e XIV, né? Ele vai ser representado de uma forma bem interessante, que é com os caninos avantajados, né? Enquanto que os desmodos, eles sugam o sangue com a língua. Os dentes são utilizados para cortar, principalmente os incisivos, né? E depois ele vai não sugar o sangue como se fosse uma agulha hipodérmica, né? Uma agulha que vai retirar o sangue, como a gente vê nos filmes, né? Mas vai ser representado de uma maneira muito distinta o Drácula, com um componente interessante, talvez, aí de fazendo uma viagem, obviamente, altamente fantasiosa, né? Dessa representação dos caninos como um componente fundamental da seleção sexual entre os primatas. No caso desses estudos comparativos, isso é um estudo clássico de biologia comparada, e a biologia comparada é fundamental para entender alguns componentes, por exemplo, de espécies extintas, né? Eu comparo as espécies atuais. Essa figura é muito interessante, né? É uma figura que vai mostrar informações básicas sobre os organismos, né? Aqui eu vou ter gorila, orangotango, né? E a bola é o tamanho do corpo, né? Aqui eu tenho machos, e aqui o tamanho do testículo, né? E no caso comparado com as fêmeas, com o tamanho da genitália, né? E o tamanho dos mamilos, né? O desenvolvimento dos mamilos, né? E aqui, então, eu tenho as fêmeas, os machos representados por essas figuras. Então, essa figura mostra, de uma maneira muito rápida, em círculos, uma relação entre tamanho do corpo do macho, tamanho do corpo da fêmea, tamanho da genitália do macho, do pênis do macho, com a genitália da fêmea, né? E eu vou observar que nos animais poligínicos, né, como o animal é um animal dominante, um macho dominante em relação às fêmeas, a competição é entre os machos, não pelas fêmeas, as fêmeas aceitam esse macho, e você tem uma competição, então, que no fundo é macho-macho, o tamanho do pênis não é importante. No caso dos chimpanzés e humanos, olha só que interessante, né? No caso do chimpanzé, o chimpanzé comum, você vai ter aquele sistema de múltiplos machos. E aí você vai ter uma importância gigante na competição por espermatozoide. Você tem, então, uma genitália altamente desenvolvida, tanto do macho quanto da fêmea, e você vai ter um testículo proporcionalmente muito grande em relação ao corpo, né? No caso humano, né, nós temos uma questão
ligada a uma característica muito própria, né? Nós humanos temos o testículo na parte posterior do corpo, né? Exterior, ele não está encaixado dentro do corpo, né? Ele forma uma bolsa escrotal, e nós vamos ter uma genitália relativamente muito grande, até maior que o chimpanzé, em relação ao tamanho do corpo. Já as fêmeas desenvolveram características sexuais secundárias muito interessantes, que é a presença dos seios, né? E aí você se pergunta, nessa questão inteira, por que isso aconteceu? Lembrando, nós somos considerados monogâmicos? Sim, né? A gente forma casal, né? Os nossos caninos são distintos entre macho e fêmea? Os trabalhos indicam que existe uma leve diferença entre o canino do macho e o canino das fêmeas. Então a gente teria uma tendência a uma monogamia sequencial. Mas tem uma questão importante. Na maioria desses casos aqui, né, que você vai ter a competição pelo sexo e pela reprodução, né, o cuidado parietal é muito menor que no caso humano. Então a evolução humana teria caminhado por uma direção totalmente distinta dos outros primatas que a gente tem, conhecimento vivos atuais, e em algum momento no passado, né, a gente teve que caminhar para a monogamia. E essa monogamia, né, e que hoje resulta na formação de casais, o que eu chamo de estrutura familiar restrita a um núcleo, pai, mãe, filhos e depois agregados, né, em relação a uma relação de parentesco completamente distinta, que foi a base fundamental para os bandos dos caçadores-coletores, segundo o que tudo indica, ela vai ter iniciado a partir do momento que a gente teve que gastar uma quantidade gigante, né, a fêmea principalmente, em relação a esse filhote que era muito custoso, né, e altamente dependente por um longo período, né, e estabelecer o laço monogâmico acabou sendo a grande opção da nossa espécie, né. O que a gente tem em relação aos nossos ancestrais, né, nos australopitecos, os machos eram proporcionalmente maiores que as fêmeas, pelo que indicam os registros fósseis. Conforme a gente vai se tornando humano, nós vamos se tornando menos polimórficos e os machos vão ser mais próximos às fêmeas, ok? Aqui está a representação do chimpanzé, né? Do chimpanzé comum, naquele sistema que eu comentei de estrutura que é baseada essencialmente na troca de favores. Aqui no caso é a catação. Isso aqui indica uma relação clássica de hierarquia. Você tem os machos formando bandos como se fossem aliados, né? E a competição intensa vai ser exatamente pelas fêmeas, no caso, que também vão formar praticamente como se fossem bandos separados, interagindo entre si. E essa relação, né, indica um favorecimento de machos, do macho dominante, para as fêmeas que ele tem acesso, né, e que, em tese, né, e aí o modo como que ele reconhece que esse filhote é ser filhote dele ou de outro, né, é bastante interessante, ainda está se estudando muito esse componente, mas você vai ter, então, um elemento de cooperação ligado a esses grupos complexos e, essencialmente, uma grande violência entre machos competidores, né. Os chimpanzés são um dos organismos que foram identificados algo que seria similar às guerras que os humanos fazem entre bandos, e principalmente entre machos, e disputas bastante violentas entre machos dentro do mesmo grupo, né? Já eu tenho um outro animal, que esse talvez seja, apesar dele ser chamado também de chimpanzé, né, ele virou uma espécie
separada apenas em meados do século passado, do século XX, que é o bonobo, que é esse chimpanzé que parece que tem esse penteado aqui diferente, né? Onde você tem um comportamento que é completamente oposto, né? O sexo nesses caras, ou os comportamentos ligados ao sexo, porque grande parte do que os bonobos fazem biologicamente não é sexo, porque não tem troca de material genético, o sexo funciona como um mediador social. Então, quando existe alguma tensão no grupo, ocorre o que a gente chama de intercurso ritualizado de sexo, né? Isso pode ser entre machos e fêmeas, machos e machos. Então, é um comportamento bastante distinto do chimpanzé comum, do Pantheroglodytes. Lembrando que essas duas espécies estão separadas essencialmente uma barreira geográfica, que é um rio, né, um grande rio na África, e que desenvolveram estratégias muito distintas. E com, inclusive, elementos bastante interessantes para se trabalhar, como o sexo aí se transforma num mediador de agressividade, né? Nós temos no Brasil um animal que, infelizmente, também está em risco altíssimo de extinção, né? Aí, perto de Sorocaba, em Carlos Botelho, é uma das populações mais importantes do Muriqui do Sul, né? Os bracteles, que é o maior primata neotropical, né? A diferença, ele é um animal arborícola, mas tem um deslocamento que ele utiliza 5 membros, ele tem, né, os macacos neotropicais, diferentes dos macacos do Velho Mundo, possuem um rabo que funciona como um elemento tátil e para deslocamento super interessante. Ele usa a braquiação de uma maneira distinta, né? Então ele sempre vai ter apoiado, né, quando vai se deslocar. Obviamente ele faz saltos bastante intensos entre um galho e outro, mas ele sempre vai usar o rabo como um componente de deslocamento importante. E nesses animais você vai ter, se descobriu, um comportamento muito parecido com o bonobo em relação à questão sexual, né? Eles não possuem agressividade e o sexo também é uma espécie de moderador comportamental, né? Então, o muriqui, né, e é um animal que ainda tem vários estudos que são necessários para se entender o repertório comportamental dele, né? A gente tem essa espécie no zoológico de Sorocaba, né? E é um animal muito legal para também entender o papel do sexo em relação à organização do grupo, né? No caso humano, né, a grande pergunta quais os componentes que levaram à organização da sociedade como a gente conhece, né, a partir de como era o nosso comportamento ancestral nesse tema, né? Novamente, hoje nós somos essencialmente monogâmicos, né? Formamos casais, né? Você tem uma relação super importante, que é a escolha da fêmea, como se dá a escolha da fêmea, e aí entra um elemento que determina grande parte do papel de um organismo dentro do sistema social, que é o modo como ele interage com os indivíduos do outro sexo. Como é que a gente escolhe, como é que são escolhidos os parceiros, como se formam os casais, e como isso determina o padrão de viver em comunidade. Existem vários livros muito interessantes, né? Um que eu recomendo, que é um livro relativamente pequeno, escrito pelo mesmo cara que escreveu o Arma, Germes e Aço, né? Para mim um dos melhores livros dele, que é chamado Porque o Sexo é Divertido. E ele começa o livro, né, com um capítulo, com um título bastante interessante, que é O Animal com uma Vida Sexual Muito Esquisita, comparado com praticamente todos os outros animais. E o segundo, que é o segundo capítulo, fala de um componente importante nessa história, que é a guerra dos sexos.
Por quê? Novamente, a assimetria. A fêmea humana, ela, além de ter um elemento super complexo, já produzir um óvulo, e a ovulação é altamente restrita, num período de vida significativamente restrito, né, a fêmea humana começa a ovular, comparado com outras espécies, proporcionalmente, relativamente tarde, e para de ovular, né, numa idade em que não é a idade, por exemplo, da morte. Né? Nós temos um elemento super diferencial em relação às outras espécies, que é a chamada menopausa, né? Que é um momento da vida da fêmea que ela deixa de produzir, né, óvulos, né? Portanto, para de reproduzir. Por que isso acontece? Tem várias teorias muito legais, representadas em vários livros interessantes, e um desses é esse, escrito por uma mulher chamada Mary Barton, chamado Estratégias Sexuais, que as fêmeas parariam de reproduzir essencialmente por dois motivos, né? A primeira é que, numa certa idade, o custo de produzir um filhote humano é tão caro, porque lembrando que não é só a questão dos 9 meses de gestação, de toda a questão fisiológica da reprodução, o processo do parto é profundamente arriscado nos seres humanos por conta da dipedia, mas também a mulher tem que ter uma expectativa de vida suficiente para criar aquele filhote, né? Que no caso dos caçadores-coletores e dos hominídeos, os homo sapiens ancestrais, antes da domesticação de animais e plantas, isso seria um processo que poderia demorar até 5, 6 anos, quando a criança teria ainda uma dependência dos pais. Obviamente, uma criança de 5, 6 anos não sairia para caçar e coletar, né? Ainda mais num ambiente que a gente imagina que esse processo de evolução ocorreu, mas nesse período poderia-se ter mais um segundo filhote, um segundo filho, porque você já teria um indivíduo juvenil capaz de se deslocar. Se a fêmea não consegue intermediar um processo de cooperação, portanto, se ela não escolhe um macho, né, que vai cooperar com esse filhote, né, na criação desse filhote, no cuidado parietal, provavelmente esse filhote não vai sobreviver, né? Portanto, a escolha da fêmea, e um dos elementos mais importantes que talvez tenha originado o nosso processo de monogamia sequencial, estaria determinado também por aquilo que a gente comentou, da dependência desse filhote, né, por um longo período, e esse acerto reprodutivo permitiria, e aí no grupo, uma relação de parentesco bastante interessante. Então você teria várias fêmeas que escolheriam um padrão de machos cooperativos, cada vez mais cooperativos, né, que tivessem uma relação de envolvimento na criação do filhote, né, do filho, né, mas que, ao mesmo tempo, você poderia ter também um processo de cooperação conjunta. E aí entra um outro elemento, eu estou obviamente sendo muito rápido nesse aspecto, da importância da menopausa, né, do papel das avós na criação. Essas mulheres que não reproduziriam mais, entrariam em menopausa, teriam um papel fundamental para transmitir a experiência do cuidado parietal para o filhote e, inclusive, auxiliar de maneira altamente significativa o cuidado dessas fêmeas aparentadas, filhas ou sobrinhas, e levando a um aumento de probabilidade de sobrevivência do filhote. Então, a nossa ecologia humana, ó que interessante, então ela vai ter uma relação, novamente, a essa grande dependência, né, essa grande precocidade do bebê, que vai necessitar de um elemento aí de estabelecimento de um laço entre machos do tipo monogâmicos que contribuam na criação do filhote, né? Novamente, isso é muito fácil
colocado como hipótese para uma espécie que tem um cérebro relativamente pequeno. O nosso cérebro, nós vamos ver daqui a pouco, ele tem inteligências múltiplas. E por isso que o estabelecimento dessas ligações se transformaram um dos componentes mais importantes da organização social humana, né? Eu dava uma disciplina como essa para estudantes de psicologia. Se você tirar a parte sexual, fazendo uma brincadeira, de Freud, praticamente não tem psicanálise, né? Quase tudo se explica através do sexo. O sexo se torna um determinante super importante em toda a organização social. Inclusive, nós somos animais muito estranhos, e um dos componentes que o Jared Diamond mais chama a atenção nesse livro aqui é que na nossa espécie, diferente das fêmeas, por exemplo, de um chimpanzé, que ela tem um entumecimento grande na parte que a gente chama de nádegas. Você a 2 quilômetros, visualmente vê quando uma fêmea de chimpanzé comum está em estro, né, está no cio, né, o nosso cio não é aparente. A fêmea humana não demonstra claramente, né, quando está ovulando. Inclusive, nem para si próprio, né? A maioria das fêmeas humanas não tem nenhum tipo de modificação específica, tanto que você tem aí o que a gente chama de gravidez indesejada, porque a gente não sabe quando está no período reprodutivo específico. E aí a pergunta, por que isso evoluiu? Na maioria das espécies, e aí quase todas as espécies animais, indica-se claramente o macho, que vai ser o escolhido pela fêmea, ele vai ser escolhido no momento que a fêmea emite sinais inequívocos que ela está pronta para copular. Porque senão você está arriscando, né, o sexo, né, a troca de material genético, a cópula. Geralmente é um momento em que o animal se torna altamente vulnerável à predação, né, e inclusive à competição por outros machos. Então esses sinais têm que ser muito claros. No caso humano, não. Por que será que a gente tem, então, esse cio críptico, né? Esse cio não aparente? Uma das questões mais interessantes das hipóteses aí é que num grupo social monogâmico, você tendo esse sistema, você não tem certeza absoluta, né, de quem é o seu descendente. E, portanto, você teria uma grande tendência a não praticar infanticídio, que é uma prática altamente comum em algumas espécies. Significa que diluir essa certeza da paternidade pode ter sido super importante para que machos dos nossos ancestrais não fossem tão violentos com os filhotes. E você, então, teria uma amortização desse processo de infanticídio. Novamente, moçada, olha só, isso são teorias, né? Nós temos todos os elementos ligados aí à questão da nossa estrutura cultural, né, o homem, nós vamos ver daqui a pouco, é um animal cultural, não só um animal biológico, mas esse componente que determinou, né, a nossa estrutura sexual, no sentido da formação de clãs familiares que vão dar origem aos bandos, foi fundamental para que se estruturasse um sistema de organização, né, que a gente não sabe direito, né? Até o momento que se começa a ter história, todas essas relações são sempre ligadas a hipóteses, a construções, né? Só que essa união ligada essencialmente aos padrões de formação monogâmica de grupos levou à formação de tribos clânicas, né? Onde a estrutura interna permitiu uma complexidade cada vez maior, né? Isso vai levar que a gente cada vez mais fosse capaz de explorar cooperativamente o ambiente, né? Levando que a gente chegasse a ter, por exemplo, o que o Desmond Morris chama hoje de zoo humano, que é uma grande quantidade de pessoas
habitando o mesmo lugar e compartilhando o mesmo espaço social. E se vocês pensarem, é só vocês irem numa banca de jornal, ou só vocês observarem a maioria dos filmes, como o sexo é um importante elemento de homeostase social. O sexo, no caso humano, né, é muito complexo, e por isso que o título do livro é esse, né, porque o sexo é divertido, porque ele determina não só a troca de material genético, que seria a definição de sexo no sentido biológico, né? Se você pensar, a gente faz quase nenhum sexo durante a vida, né? Já temos 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. O que a gente faz são os vários componentes que envolvem o sexo em si, que é a troca de material genético, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo para gerar um novo descendente, e esse componente virou um dos maiores elementos de definição de como nós se organizamos socialmente, né? Então, a questão do sexo é um elemento que a gente estuda na paleoantropologia de uma maneira muito mais exploratória, né, onde tem as hipóteses mais diferentes e mais interessantes. A gente não sabe especificamente onde a monogamia se estabeleceu, né? Por exemplo, como era a estrutura de reprodução do Neandertal? Existem muitas dúvidas, né? A gente sabe que eles formavam grupos familiares aparentados entre si, que provavelmente havia trocas de fêmeas entre os grupos, mas como era essa organização, se era mais monogâmica no sentido atual do termo, né, que a gente tem hoje dentro do Homo sapiens, ou era uma organização muito mais parecida, por exemplo, com a dos chimpanzés comuns, né, do Pantroglodites, ou se era um elemento mais aberto, como o do Paniscus do bonobo, né? E quanto mais para trás eu vou, mais complicado fica, né? Mais um elemento interessante, né? Felizmente, eu vou citar novamente, a gente tem elementos muito legais sobre a dentição, né? E a dentição, como elemento de marcador da monogamia entre os primatas não humanos, pode servir para tentar entender como surgiu esse comportamento muito interessante aqui, né? De dois indivíduos, a partir da idade adulta, estabelecer uma ligação que pode durar mais 50, 60 anos até morrer, mesmo quando o período reprodutivo se esgota, né? Não existe mais possibilidade de gerar filhotes, mesmo quando você não tem mais descendência direta, filhos ou netos, para criar efetivamente, mas é um comportamento que determinou essencialmente como a nossa espécie interage entre si, né? Então, estudar a evolução sexual é essencialmente um componente muito instigante dentro da paleoantropologia. E mais um componente que talvez seja o ingrediente mais complicador dessa história inteira e ao mesmo tempo mais interessante, que nós somos animais culturais. Então, todo esse elemento da herança biológica, da herança primata humana, se mescla, se mistura com a complexidade do nosso comportamento cultural.